E se eu te disser que você entendeu errado como funciona o sistema de poder de Bleach? Porque se você acha que a energia que existe no universo criado por Chichikubo é a Reiatsu, você está muito enganado. Talvez você não saiba, mas o nome dado à energia, que é a base para o sistema de poder usado por Shinigamis, Quincy's, Hollows e Fullbringers, é o Rei-Ryoku. Nesse vídeo você irá descobrir como ele funciona, como a Reiatsu funciona, como o Reishi funciona e principalmente como cada um dos seres de Bleach faz uso desse poder. Quer saber detalhes sobre as Zanpakutos, como os Quincy's usam o Reishi e muito mais? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar agora. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, já se inscreve para fazer parte dessa divisão do Gotei 13 do Brasil e não perder os próximos vídeos sobre Bleach aqui do canal. Aproveita também e já deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais fãs dessa obra incrível e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? Então, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o primeiro passo para entendermos como funciona o sistema de poder de Bleach é entender o que é o Rei-Ryoku, ou poder espiritual em português. E esse poder é a base para todos os poderes da obra, porque é basicamente a quantidade de poder que um ser espiritual ou humano possui. Ele está alinhado com a sensibilidade espiritual e força de vontade do usuário. E todos os seres do universo de Bleach possuem a quantidade de Rei-Ryoku em certo grau. No nível mais básico, com o nível de poder espiritual fraco, que é mais visto em seres humanos comuns, os seres não conseguem enxergar espíritos e em sua maioria não têm consciência espiritual, embora alguns possam sentir. No nível de poder espiritual mediano, encontramos pessoas comuns que podem enxergar espíritos e às vezes até mesmo possuem poderes, como o Dunkanoji. E esse nível também é encontrado em Shinigamis ou Quincy's mais randos, por exemplo, como os oficiais sem posição específica na Gotei 13 ou os soldados dos Quincy's. Com um nível de poder espiritual alto, podemos encontrar seres com um bom controle e habilidades mais poderosas, como o Tenet e Fraxons dos Espadas. E após esse nível, começamos já a chegar nos níveis mais poderosos, que são seres com um poder espiritual mais alto ainda, que conseguem atingir um poder maior ainda e um controle muito maior sobre a energia espiritual, podendo alcançar o mais alto nível, como o Bankai, por exemplo. E aí temos seres com o nível de um capitão médio, por exemplo, como a Soifon, Kinsei, o Itsugaya e o Byakuya. E finalmente existem os seres com um poder espiritual imensurável, que são seres que ultrapassam poderes de nível capitão e possuem um controle absurdo sobre seu poder espiritual, como por exemplo o Ichigo, o Aizen, o Yhwach ou os membros da divisão Zero. Em resumo, o conceito que vocês precisam fixar na mente é que basicamente o Rei-Ryoku é a quantidade de poder espiritual que um ser do universo de Bleach possui, e esse poder pode ser aumentado ao longo do tempo. E outra habilidade básica que os seres com níveis mais altos do que a média de Rei-Ryoku possuem é a capacidade de sentir outros seres espirituais sem depender de seus 5 sentidos básicos. E isso é possível porque cada ser espiritual emite uma certa quantidade do seu próprio Rei-Ryoku na forma de Reiatsu, que pode ser sentida, e que eu falarei melhor sobre isso mais à frente no vídeo. Porque antes, é importante comentar também que cada ser espiritual tem um padrão único para o seu Rei-Ryoku, e pode reconhecer o padrão dos seus amigos e conhecê-los depois de algum tempo, sendo capaz de sentir a sua presença e seu estado físico e mental a distância relativamente grande, como por exemplo quando Ichigo sentiu que o Sado estava lutando durante o arco da Soul Society, onde quanto mais fraco o indivíduo está, mais fraco vai ficando seu poder espiritual. Além disso, cada grupo ou raça de Bleach possui um tipo diferente de poder espiritual. Por exemplo, o poder espiritual de um Hollow é diferente em essência de um Shinigami, e por causa disso, seres como os Vizards, por exemplo, que são metade Shinigami e metade Hollow, possuem os dois tipos de poderes espirituais. E bom, estabelecido isso, agora vamos para o termo mais conhecido quando o assunto é poder espiritual em Bleach, que é a Reiatsu, ou pressão espiritual em português, que basicamente é a pressão exercida pelo ser, ou seja, é o poder espiritual em uso. E em Bleach, uma batalha pode ser decidida pelo nível de Reiatsu, porque um ser com a Reiatsu muito maior que o outro pode anular os poderes do seu inimigo. Por exemplo, quando o Aizen anulou o efeito do segundo golpe da Shikai da Soifon, ou como quando é citado na novel do Asashiro que o Zaraki não seria afetado pelo poder do Baragan, ou ainda quando o Ichigo foi o único capaz de dar danos no Rei Quincy. Outro fator é que quando o ser é muito mais poderoso que os outros, a sua Reiatsu não pode ser sentida, a menos que ele abaixe de propósito para que os outros sintam, assim como vimos acontecer quando o Aizen se fundiu com o Hogyoku no arco de Karakura Falsa, onde Urahara e Shin Yoruichi, que estavam batalhando contra ele, não conseguiram sentir um pingo do seu poder espiritual, ou ainda quando o próprio Aizen não conseguiu
conseguiu sentir o poder espiritual do Ichigo após ele passar pelo treinamento no Dangai antes da batalha final entre os dois. Além disso, dois pontos importantes que precisamos entender sobre Reiatsu são a capacidade de senti-la e a sua liberação. Quando falamos da capacidade de sentir Reiatsu, os sentidos que permitem senti-la são chamados de Reikaku ou Reiatsu Shikaku, onde basicamente toda pessoa que tem Reiatsu subconscientemente usa seu senso de visão e seu Reikaku ao mesmo tempo para enxergá-la, e ao se concentrar no meio da batalha, o Reikaku assume uma quantidade esmagadora de percepção. Em outras palavras, o subconsciente começa a parar de ver com os olhos, e quando falamos de liberação de Reiatsu ou emissão dela, isso quer dizer que o ser espiritual pode liberá-la para demonstrar força para intimidar o inimigo, ou até mesmo como forma de ataque mesmo, como vimos o Ichigo liberar um disparo de Reiatsu contra o Ginjo, por exemplo, além de também ser possível bloquear essa liberação para esconder completamente a presença, como os membros da Omitsukido fazem. Outro ponto que já mencionei anteriormente é que além de controlar a quantidade de Heiryoku emitido, a maioria dos seres espirituais ou seres humanos espiritualmente conscientes são capazes de usar habilidades inerentes a cada grupo, como as Zanpakutos dos Shinigamis, os feitiços Quincy's ou ainda os seres dos Hollows, que irei detalhar melhor mais à frente no vídeo, mas tenha ciência de que devido ao uso excessivo dessas habilidades, os seres cansam e por causa disso, os Shinigamis, por exemplo, precisam de comida para repor suas forças, enquanto por outro lado, as almas comuns que habitam a sociedade das almas que não usam seu Heiryoku não precisam comer. Além disso, para seres poderosos como o Shinigami de alto nível, como capitães e tenentes, sua pressão espiritual é tão alta que pode causar ondulações indesejáveis no mundo humano. Por causa disso, um selo é automaticamente colocado sobre eles sempre que eles passam pelo Senkaimon da Sociedade das Almas para o Uekomodo, limitando sua força a 20% do seu máximo. O Senkaimon, caso você não lembre, são os portões que os Shinigamis usam para irem ao mundo humano, beleza? E da mesma forma, devido à vasta pressão espiritual da Divisão Zero, que é maior do que toda a Gotei 13 combinada, 4 dos seus 5 membros usam o selo de juramento de sangue para impedir que o seu poder coletivo desestabilize não apenas a Sociedade das Almas, mas também o mundo humano e o Uekomodo. E se seu poder for necessário, 3 membros sacrificam suas vidas para permitir que um membro atinja todo o seu potencial, assim como vimos acontecer na batalha deles contra a elite do Rei Quincy, após eles receberem um buff de poder devido ao poder do Haushivallen de Yūhabaha, que tirou o poder dos Quincy's mais fracos para aumentar os dos mais fortes. Ou seja, durante toda aquela batalha da Divisão Zero contra a Elite Quincy, eles estavam nerfados. Mas antes de falarmos do uso puro da Reiatsu, é importante mencionar mais duas coisas. Primeiro, toda Reiatsu liberada pelos seres espirituais eventualmente retornam a eles. As Reiatsu liberada em explosão de fúria, por exemplo, também absorve a energia ao seu redor no processo, como quando o Ichigo fez acontecer enquanto tentava escapar da jaula do Kyugi-Up, onde a Reiatsu Quincy do Kyugi se infiltrou nas profundezas da alma do Ichigo e despertou a parte Quincy dele que estava adormecida e permitiu escapar da jaula que não podia segurar Quincy's. E o segundo ponto é que, de acordo com o one shot do Arco do Inferno, a densidade de Reiatsu dentro do Reishi de um determinado indivíduo determina sua classe espiritual, ou Rei, que pode variar de 1 a 20, começando com os Reishi mais fracos e consequentemente os indivíduos mais poderosos. E os tenentes do Gotei 13 são de patente 4 ou 5, enquanto os capitães são de patente 1, 2 ou 3. No entanto, os Reishi que compreendem os corpos daqueles com a classe espiritual de grau 3 ou superior são muito mais densos para quebrar e retornar ao solo da Sociedade das Almas após a morte, como os corpos das almas normalmente fazem. E uma vez que seria muito arriscado deixar um Reishi tão forte permanecendo indefinidamente na Sociedade das Almas, a cerimônia Konsureisai é realizada para lançar capitães que tinham tal classe espiritual no momento de suas mortes para o inferno, como Yamamoto Aonohana e Ukitake. Mas agora falando do uso puro de Reiatsu, quando falamos de uso ofensivo, em quantidades suficientemente altas, a pressão espiritual pode ser letal para outros seres e podem desintegrá-lo, como vimos acontecer quando Aizen chegou muito próximo de uma alma humana, ou como quando um membro do esquadrão de Kido tentou amarrá-lo à cadeira supressora de Reiatsu, ou ainda quando o Stark matou um grande número de Hollows simplesmente por estar perto deles. Outro ponto ainda é que objetos ou coisas ao redor também podem ser afetadas dessa forma, como o chão que derreteu após o Yamamoto ativar sua Bankai, ou como a chuva que evapora ao redor do Ichigo, enquanto Byakuya pede para ele salvar a Sociedade das Almas durante a primeira invasão dos Quincy's. Em termos de uso defensivo, eu já comentei sobre o assunto e foi quando mencionei que seres com Reiatsu muito maior que os outros podem usá-la para anular as técnicas do seu inimigo. Então vamos para o terceiro uso, que causaram outros tipos de efeitos. Primeiro foi infligir medo, onde quando o Ichigo lutou contra Zaraki pela primeira vez, ele sentiu que era impossível vencer, tornando sua Reiatsu muito mais fraca do que o normal. E assim o Ichigo só foi capaz de lutar e ferir o Zaraki quando ele recuperou sua confiança e focou na sua Reiatsu. Outro efeito mostrado
mostrado foi o efeito de paralisar, onde na batalha entre Shunsu e Ukitake Yamamoto, enquanto a Nanao ainda estava presente no local, Yamamoto infligiu medo na tenente, apenas exercendo sua Reiatsu, e a paralisou completamente. Outro uso é infligir uma dor fantasma, onde durante o arco da Soul Society, quando o Zaraki encontra o Ichigo, o protagonista sentiu como se houvesse uma espada em seu pescoço, e ao ficar cara a cara com o Kenpachi, ele sentiu que tinha acabado de ser esfaqueado, mas na realidade, ele simplesmente viu quão grande era a intenção de matar do Zaraki. Outro efeito ainda foi algo relacionado aos elementos, onde, como representante do fogo, o Yamamoto consegue usar sua Reiatsu em formas de chamas antes de liberar sua Shikai, e pode produzir um manto de Reiatsu em formato de fogo durante sua Bankai, que apaga da existência tudo que tenta acertá-lo. Como um representante do gelo, quando era criança, o Toshiro teve problemas para controlar seu poder, e enquanto dormia, ele acabou congelando sua avó com frio puro, e esse poder frio fez com que outros moradores próximos à sua casa o temessem. E galera, antes de partirmos para o uso de poder espiritual sendo usado para as habilidades dos seres espirituais, precisamos falar sobre mais dois conceitos importantes, o Reishi e o Rei Myaku. O Rei Myaku, ou pulso espiritual, foi um conceito estabelecido durante a novel de Izagi e consiste em uma energia que permeia os três mundos e que é usada para criar alguns Kidôs, como por exemplo o Hadou número 99, o Goryon Temetsu, e o Rei Myaku de cada mundo é diferente, com o Ecomundo tendo por exemplo afetado o Sado e Yasutora a ponto de extrair a verdadeira forma do seu Fullbring. Além disso, a atmosfera do Ecomundo também serve como alimento para os rolos menores e atua como um substituto para devorar almas reais. Da mesma forma, a Uken da Divisão Zero está ligada ao Rei Myaku do Palácio do Rei das Almas e os torna imortais enquanto o próprio palácio existir. E agora falando do Reishi, esse conceito fala que são as partículas espirituais que compõem tudo que existe no mundo espiritual, desde construções a árvores e, claro, as almas, como almas comuns, shinigamis e rolos. Tudo é feito de Reishi, tanto na Soul Society quanto no Ecomundo. Reishi é invisível e intangível para os mortais, com exceção daqueles espiritualmente conscientes, como os Quincy's ou Fullbringers. Há também uma certa quantidade de Reishi no mundo humano, que é chamado de Reishi livre, e tende a ser encontrado em lugares mais próximos da natureza, e os Quincy's podem coletar Reishi para formar suas armas espirituais, mas isso é algo que eu entrarei mais em detalhes um pouco mais à frente também, porque é importante falar que o Reishi na atmosfera também é capaz de ser controlado livremente, permitindo que uma pessoa possa reuni-lo sob seus pés para que eles possam ficar no ar. Por isso, por exemplo, que os personagens conseguem ficar parados no céu durante a Batalha de Karakura, por exemplo. Mas se o Reishi é o que forma o mundo espiritual, de que é feito o mundo humano? Bom, no caso do mundo humano, existem o Kishi, que pode ser convertido em partícula espiritual, para que os seres vivos possam ir para a Soul Society sem precisar separar o corpo da alma. E isso só foi possível graças ao Reishi Renkanki, que foi uma máquina criada por Urahara para permitir que os amigos do Ichigo fossem com ele para a Soul Society salvar a Rukia, o que vai nos fazer finalmente chegar no uso da energia espiritual de Bleach para cada grupo da obra. E começando com os Shinigamis, eles fazem uso do Heiryoku, Reiatsu e Reishi basicamente através dos seus 4 estilos de combate. Primeiro são os Kidôs. Eu não irei me aprofundar aqui porque já fez o vídeo inteiro sobre o assunto e vai estar na descrição para quem quiser conferir depois, beleza? Porque aqui eu irei deixar claro quais são os 3 tipos de Kidôs. O primeiro é o Hadou, que são os feitiços de uso ofensivo como o Goryon Temetsu ou Kurohitsugi. O segundo tipo são os Bakudôs, que servem como suporte, como selamento e criação de barreiras. E o terceiro é o Kidô de cura, que o nome já é bem sugestivo. O segundo estilo de combate é o Hoho, que é o estilo de combate que incorpora velocidade e agilidade, onde a sua técnica mais conhecida, base para todas as outras técnicas de velocidade dos Shinigamis, é o Shunpo, que é uma técnica de movimento que permite ao usuário se mover incrivelmente rápido, podendo fazer alguns Shinigamis cobrir distâncias enormes em segundos, como por exemplo o Ichigo, que após chegar na Soul Society durante a segunda invasão dos Quincy's, apareceu atrás das Bambis para salvar o Zaraki. E algumas habilidades conhecidas de Hoho são as seguintes: a Senka, que permite o Shinigami se mover para trás do oponente para atacar e selar o Saketsu e o Hakusui dele em 2 ataques rápidos, assim como vimos o Byakuya fazer com o Ichigo. E a segunda técnica é o Utsu Semen, uma técnica especial do caminho da Onitsukido, onde os Shinigami se movem em grande velocidade para evitar um ataque, deixando uma imagem posterior que pode parecer ter levado dano. O terceiro estilo de combate é o Hakuda, é um estilo de combate corpo a corpo e faz o uso da velocidade do Shinigami para encaixar golpes poderosos com dano alto ou ainda para dominar o oponente. Os principais praticantes dessa técnica são aqueles designados para Onitsukido. Algumas técnicas são as seguintes: o Sokotsu, usado por Yamamoto contra um Otherwise, que é um poderoso soco de 2 punhos que pode destruir totalmente um oponente em um único golpe. A segunda técnica conhecida aqui é o Shunko, que foi criado por Yoruichi, e é uma técnica de batalha avançada que combina as técnicas físicas do Hakuda com a técnica baseada em feitiços de Kido. E assim, geralmente possui elementos usados em sua aura que podem ser usados para atacar, como o vento, eletricidade ou fogo. E por fim, o último estilo de combate é o Zanjutsu, que é o estilo de luta usando Zanpakuto, ou seja, luta de espada. E aqui, os Shinigamis podem usar estilos de batalha e técnicas comuns,
como o Kendo, que é uma arte marcial japonesa moderna de luta de espadas baseada na tradicional espada samurai, que foi vista sendo usada pelo Zaraki através da técnica Ryodan, na batalha contra o espada número 5, o Nutra, quando ele segura sua espada com as duas mãos e faz um corte frontal que parte o oponente ao meio. E claro, a variável mais importante desse estilo de combate são os seus poderes Zanpakuto, que eu não irei ir fundo na sua origem aqui, porque já tem um vídeo antigo aqui do canal sobre o assunto, e embora eu pretenda fazer um remake dele, que seja ainda mais completo, por enquanto eu vou deixar o link do vídeo antigo aqui na descrição, para vocês conferirem, beleza? Porque fato é que cada Shinigami carrega uma Zanpakuto, e cada uma delas é única, porque seus poderes são um reflexo do poder da alma do Shinigami. Por causa disso, seus poderes estão intimamente ligados com quem eles são. A Shikai representa a personalidade mais rasa do personagem, e a Bankai é o seu eu verdadeiro, e um ótimo exemplo disso é a Soifon, que na sua Shikai, a Suzumebachi, mostra mais do seu lado assassino e líder da Omotsukido, alguém que em teoria é frio. Já a sua Bankai, a Jakuho Raikoben, representa quem ela é de verdade, uma pessoa explosiva e que se irrita várias vezes durante a obra, e por isso seu poder é explosivo. Porque aqui iremos seguir para os Hollows, que eu também já fiz um vídeo detalhado sobre essa raça de Bleach, eu vou deixar aqui na descrição. Mas seguindo, como os Shinigamis, os Hollows têm uma infinidade de habilidades de combate, mas como eles fazem isso e se tornam tão poderosos? Os Hollows geralmente adquirem energia para potencializar suas habilidades devorando almas, mas os menores podem ingerir energia da atmosfera quando estão em reinos com alta concentração de energia espiritual, como o Ecomundo. Para os Quincy's, o poder espiritual de um Hollow é essencialmente veneno e destruiria sua alma completamente se entrasse em seus corpos, sem chance de ocorrer nem mesmo uma rolificação. Assim, eles podem usar os seguintes poderes: o Cero, que é uma explosão de energia altamente poderosa e relativamente rápida, que pode ser disparada de várias partes do corpo, como boca, língua, mão ou dedos. E um detalhe aqui é que apenas menos a Hanka e Vizard foram mostrados usando essa técnica, que pode ter algumas variações mais poderosas, como o Cero Oscras do Ukiyoha ou o Gran Rei Cero, que alguns espadas se mostraram capazes de utilizar, como o Green Joe, por exemplo. A segunda técnica é a Garganta, que é como os Hollows e a Hanka se movem entre dimensões, como do Ecomundo para o mundo humano ou para Soul Society. O terceiro poder é a regeneração em alta velocidade, uma habilidade que permite a um Hollow curar a maioria dos ferimentos muito rapidamente, com exceção da destruição da cabeça ou órgãos vitais. O Kyoha afirma que a maioria dos Arrancas abriu mão dessa habilidade por muito mais poder. A próxima técnica é a Bara, que é uma técnica que dispara pressão espiritual endurecida e é menos poderosa que um Cero, mas pode ser disparado várias vezes, 20 vezes mais rápida que um Cero. O próximo poder é o Hierro, onde o Rei-Ryoku do usuário se condensa, criando uma pele dura de aço forte o suficiente para bloquear uma Zanpakuto. E isso permite que, por exemplo, os espadas enfrentem alguns dos Shinigamis empunhando uma espada à mão. Em geral, a força do Hierro de uma Hanka é proporcional à potência do seu Rei-Ryoku. Porém, isso não é uma regra, é que o Nutra tem o Hierro mais duro entre os espadas, apesar de ser o número 5. Outra técnica é a Pesquisa, que é uma habilidade que permite o Arranca medir e localizar Reiatsu. Outra ainda é o Sonido, que é o equivalente ao Shunpo dos Shinigamis. E embora um pouco semelhante ao Hoho em relação à função de velocidade, o Sonido parece ser mais instintivo, aparentemente não exigindo conhecimento prévio para executar. E embora a técnica seja mostrada pela maioria dos Arrancas, a proeficiência com que se pode ser executada é limitada apenas pelo próprio indivíduo. Por exemplo, o Zomari possuía o Sonido mais rápido entre os espadas, ao ponto dele conseguir criar a técnica Gemelos Sonidos, e o Coyote Stark também se mostrou extremamente rápido, ao ponto do seu Sonido fazer parecer com que ele estivesse usando teletransporte. Além disso, quando o Arranca faz um uso do Sonido, sua Reiatsu parece desaparecer por alguns instantes, assim como vimos acontecer quando Ichigo usou a habilidade durante a primeira invasão dos Quincy's. E claro, por último, mas não menos importante, os Arrancas também podem usar Zanpakuto, só que no caso deles, eles selam o núcleo de suas habilidades na forma de uma espada, e é totalmente diferente da de um Shinigami. Quando eles liberam o selo da sua Zanpakuto, eles liberam seu verdadeiro poder e sua verdadeira forma. Portanto, a liberação de um Arranca é meramente uma restauração temporária dos seus antigos poderes, lhe concedendo assim qualquer poder que a sua forma Hollow possuía, e essa liberação é chamada de Resurrection, e assim geralmente possui uma forma única, porém vimos que existem algumas exceções, como o Kyoha, que possui uma segunda etapa que o deixa mais poderoso, ou como a habilidade Ira do Yami, que fez ele mudar de forma devido à quantidade de raiva acumulada nele, o que vai nos fazer ir para as habilidades dos Vizards, mais precisamente a Máscara Hollow, onde ao contrário das máscaras dos Arrancas, a máscara dos Vizards não estão danificadas, eles permanecem no controle total enquanto as usam. De acordo com Aizen, a fusão de duas entidades espirituais permite que esses Shinigami atinjam níveis de poder muito superiores aos de um Hollow e de um Shinigami. Isso é bom teoricamente, né? Porque na prática não foi o que a gente viu, mas enfim, os Vizards usam seus poderes Hollow para aumentar suas habilidades Shinigami existentes e concedendo assim enorme aumento de velocidade, resistência e força, além de, claro, de poder usar poderes Hollows, como o Cero que eu já mencionei anteriormente, e até podem criar variações, como a Hiyori, que disparou um Cero triplo
contra o Jared, o Amashiro, que criou o Mashiro Super Zero, e as Zanpakuto dos Vizards, funciona da mesma maneira que a dos Shinigamis comuns. Porém, de acordo com Tite Kubo, o autor de Bleach, em seu fansite, o Clube Outside, assim como o Tousen, todos os Vizards poderiam alcançar Resurrection, bem como também ativar suas máscaras enquanto usam suas bancais. Outro tipo de poder que vale a pena comentar aqui são os poderes dos Fullbringers, que são os usuários dos Fullbrings, certo? Fullbringers são os usuários, Fullbring é a técnica, mas enfim, os Fullbringers são seres humanos espiritualmente conscientes, nascidos com a habilidade chamada Fullbring, os permitem manipular as almas que residem em toda a matéria física. Seus poderes são constituídos de Holo Heiryoku, e tudo, até mesmo objetos rudimentares, como postes e cadeiras, possuem alma, por menor que seja, e ao usar seu poder para puxar essa alma, os Fullbringers podem manipular o movimento do objeto ou até mesmo alterar suas características físicas. Por exemplo, os Fullbringers poderiam puxar a alma da água para poder caminhar sobre sua superfície sem afundar, e muitos outros feitos são possíveis. Ao contrário de outros seres espirituais, os Fullbringers usam seu poder com seus corpos físicos. Por causa disso, eles devem treinar extensivamente para construir sua resistência para que possam usá-lo corretamente. Embora todos os Fullbringers nasçam com esse poder, a idade em que eles chegam a percebê-lo varia, e quando os Fullbringers morrem, todos os vestígios de suas habilidades desaparecem do mundo. No entanto, eles carregam elas para a vida após a morte, assim como vimos acontecer com Ginjou e o Tsukishima. Assim, eles usam os poderes através da afinidade com um objeto específico, pelo qual eles têm muito carinho, ou simplesmente por gostar dele, e por causa disso conseguem alterar suas formas, impulsionando a alma deles para fora, como o pingente do Ginjou, que se transforma em sua espada, ou o emblema de Shinigami substituto do Ichigo, que se transforma em seus poderes. Fullbringers também podem induzir estado de movimento de alta velocidade, e esses movimentos são acompanhados pela cintilação de uma luz verde chamada de Bring Light, que é o requisito básico para cada movimento de alta velocidade, e essa velocidade é alcançada através de uma variedade diferente do uso do Fullbring. E ao puxar a alma do chão sob seus pés, os Fullbringers podem aumentar sua elasticidade, aumentando muito sua capacidade de salto como resultado. E por fim, chegamos nos Quincy's, que são humanos com poderes espirituais também, e diferente dos Shinigamis, os Quincy's não usam poder interno, mas sim um poder externo, e a partir daí, eles podem manipular o Reishi para combinar com a sua própria energia espiritual para formar armas, e eles têm mais facilidade de coletar energia espiritual em ambientes com maiores concentração de Reishi, como a Soul Society ou o Ecomundo, e é assim que eles criam várias armas, como arcos, espadas, armas e muito mais, como vimos que os Istanaritas foram capazes de fazer. Os Quincy's também possuem a técnica de velocidade, que é o Heirenkyaku, que permitem que ele se movimente muito rápido, cavalgando sobre o fluxo de Reishi criado abaixo dos pés do usuário. Os Quincy's também podem usar o Blut, que permitem eles ter uma capacidade maior defensiva e ofensiva, e conseguem isso fazendo fluir Reishi através dos seus vasos sanguíneos. E embora o Blut seja significativamente perigoso, ele tem uma grande falha. As duas formas do Blut, para ataque e defesa, funcionam usando dois sistemas de Reishi diferentes, então eles não podem ser usados ao mesmo tempo. A forma ofensiva do Blut é o Blut Artery, e que de acordo com o Kyugyop, essa técnica é a única coisa capaz de garantir que os ataques normais dos Quincy sem usar Swift possam danificar significativamente um Shinigami usando Bankai. Na forma defensiva do Blut, o Blut Venom, o usuário ganha uma durabilidade extremamente aprimorada, ao ponto do Roid conseguir se manter batalhando contra Yamamoto usando Bankai. Outra técnica dos Quincy's é o Ranzo Tengai, que é uma técnica de alto nível que permite o usuário controlar suas partes do corpo usando cordas de Heiryoku controladas por seu cérebro, formando assim linhas ou cordas de Reishi. Ao usar essa técnica, o usuário pode controlar seu corpo como se fosse o fantoche, permitindo que ele se mova livremente, apesar de talvez estar paralisado, ter membros quebrados ou qualquer outra força que o impeça de se mover normalmente. Outro ponto também é que os Quincy's podem usar feitiços, assim como os Kidors dos Shinigamis. Eles podem usar o Ginto para armazenar esses feitiços dentro de tubos, para que eles possam usar posteriormente em batalhas. Outro ponto ainda é que os Quincy's possuem duas habilidades que podem ser consideradas suas bancais. A primeira, que é mais antiga e foi deixada de lado pelos Quincy's de Vanderreis, foi a Let's Steal, que é atingida após um Quincy tirar a luva Sunray, dando a ele a capacidade de coletar Reishi além do seu limite. Embora conceda imenso poder por um curto período de tempo, o Quincy terá seus poderes de Quincy selado após o uso. Porém, a forma mais poderosa é a Quincy Volstagg, que além de não fazer os Quincy's perderem os poderes, os tornam ainda mais poderosos, ganhando a capacidade de voar, podendo usar a habilidade Sclaveray, que permite que o usuário absorva grandes quantidades de Reishi através da sua auréola Quincy, para que assim eles possam aprimorar suas armas espirituais ou ainda para aumentar o poder da própria Volstagg. E como se não fosse o bastante, a Volstagg aprimora a Shrift, como vimos acontecer com o Asuka Neklevar, que pôde produzir uma Gift Ball extremamente grande, que ele passou a chamar de Gift Ball Deluxe. E por falar nas Shrift, é o nome dado à letra correspondente à habilidade particular de um Quincy. Porém, não é todo Quincy que possui essa habilidade. É um poder concedido pelo Rei Quincy, o Yhwach, onde após passar por um ritual de sangue, concede um poder diretamente na alma do indivíduo. Porém, ele não pode escolher qual habilidade é, ele apenas enxerga as letras. Mas enfim, galera,
galera. Isso foi basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre como funciona o sistema de poder de Bleach. Ficou com alguma dúvida ainda? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou indo nessa. Obrigado que assistiu até o final. Valeu, falou.